A taxa de desemprego no nosso país cai a 7,7%, um número recorde. Desde 2015 a gente não conseguia bater esse número e a gente tem visto aqui cada vez mais pessoas tendo trabalho, tendo emprego. É isso que significa essa taxa aqui, ou seja, de um número de 100% de força de trabalho, de pessoas que poderiam estar trabalhando, a gente tem aqui 7,7% de pessoas que estão desocupadas, que não estão trabalhando, não estão gerando renda. Porém, esse número já foi muito maior. Inclusive, ao longo da pandemia, a gente estava batendo na casa dos 13%, mais de 13% de pessoas que estavam desocupadas. E logo depois da pandemia, a gente começou a ver esse número caindo. Inclusive, o Brasil foi modelo mundial de recuperação da economia. As pessoas estavam tentando entender como é que o Brasil estava conseguindo se sair tão bem, tendo a taxa de desemprego caindo mês após mês. E agora a gente chegou no menor patamar. Só que a gente precisa entender o que realmente está forçando essa taxa de desemprego. Porque essa conta não fecha, meu amigo. Se de um lado a gente tem aqui as pessoas tendo cada vez mais emprego, mais trabalho, por outro lado, a gente está vendo a indústria passando por problemas, a gente está vendo o setor de serviços passando por problemas, o comércio nem se fala, esfriando, as vendas caindo drasticamente, a economia esfriando de uma maneira geral e as empresas passando por problemas. A gente bateu recorde de empresas pedindo recuperação judicial agora no primeiro semestre de 2023. Então, como é que as empresas estão fechando as portas, estão passando por problemas e do outro lado a gente está vendo tanta gente tendo emprego, hein? Bom, a gente vai analisar a fundo esses números aqui, o que está por trás dessa queda do desemprego no país, o que esse número representa e como que isso pode impactar a nossa economia daqui para frente. Fica comigo até o final do conteúdo para você ter todas essas informações aqui, tá bom? Bom, antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir o seu like logo aqui no início, você que já acompanha o nosso trabalho há muito tempo, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Deixa logo aqui no início o seu like. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, então calma, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. E você que gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso conteúdo, eu preciso te apresentar um número extremamente alarmante também aqui do nosso canal. O YouTube me diz que 82% das pessoas que acompanham os meus conteúdos aqui não são inscritos, cara. Então tem 82% de chance de você que está acompanhando esse conteúdo aqui, gosta do nosso conteúdo, de não estar inscrito. Então confere se a sua inscrição está ok aqui embaixo. Se você não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações. Agora, a nossa meta é chegar até o final do ano com pelo menos 50%. Se a gente chegar em 50%, a gente bate a nossa meta e, como diz a Dilma, a gente dobra a meta para o ano que vem. Beleza? Muito bem, queda no desemprego, o que está acontecendo? Olha essa matéria que saiu no Globo, aqui no caderno de economia, no G1, mostrando que o desemprego cai a 7,7% em setembro, com recorde de trabalhadores ocupados no país, segundo o IBGE. A gente ainda tem 8,3 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, mas essa taxa de desemprego que a gente teve agora, essa de 7,7%, é a menor registrada desde fevereiro de 2015, cara. E aqui no IBGE a gente consegue acompanhar nos últimos 10 anos como que estava a taxa de desemprego no nosso país. Hoje a gente está batendo aqui 7,7, tá vendo? Julho, agosto, setembro de 2023. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente caiu 1 ponto percentual, estava batendo 8,7% no mesmo período do ano passado, 2022. Mas olha, lá em 2012, a gente teve aqui uma queda muito forte, chegando até 2015. E a partir de 2015, a gente viu a nossa economia passando por sérios problemas com a Dilma, Todo mundo acompanhou o que aconteceu no nosso país lá com a Dilma. De 2015 até 2020, a gente deu uma certa lateralizada e a gente estava com uma tendência bem forte de cair. Aqui, a taxa de desemprego estava caindo com números bem fortes também. Mas veio a pandemia e aí a gente chegou, do nada a gente cresceu, foi lá para cima e bateu lá na casa dos 14,6% de pessoas desocupadas lá em plena pandemia, 14,9, 14,8. E logo ali em seguida, em maio de 2021, quando a pandemia começou a arrefecer, as pessoas começando a voltar à vida normal, a gente teve uma queda absurdamente drástica aqui até o final de 2022. Eu digo uma queda drástica porque a gente saiu da casa aqui dos 14, daqui de cima, a gente bateu lá na casa dos 8, cara. Uma queda realmente muito forte num curto período de tempo. E logo agora, em 2023, a gente aumentou um pouquinho o desemprego e depois veio caindo até chegar agora em 7,7%.
7,7% em setembro de 2023. Agora, por região, a gente vê que o Sul é a região com a menor desocupação, né, com 4,7% das pessoas desocupadas, ou seja, no Sul quase todo mundo trabalha. No Centro-Oeste, uma taxa de 5,7%. No Sudeste, uma taxa de 7,9%. Aqui a gente tem uma massa, né, de pessoas trabalhando, produtiva muito grande. E no Norte, a gente está com a taxa de 8,1%. E no Nordeste, a gente passa dos 11% de pessoas desocupadas. Então, o destaque negativo vai aqui para o Nordeste, que tem o maior número de pessoas improdutivas, né, que não estão produzindo. Bom, a gente acabou de analisar aqui essa taxa de desemprego, né? A gente trouxe pelo menos aqui alguns gráficos só para a gente ter uma ideia de como é que está esse cenário todo, né? Agora, uma grande questão aqui que a gente precisa entender é como que a gente conseguiu chegar nessa taxa de 7,7% se, por outro lado, a gente tem a nossa economia passando por sérios problemas. Que problemas são esses, Josué? Esses problemas aqui, ó. O número de recuperações judiciais salta 52% em 2023, ou seja, significa que as empresas elas não estão conseguindo honrar com seus compromissos, honrar com empréstimos, não estão conseguindo manter as portas abertas e elas precisam renegociar todas as suas dívidas para conseguir continuar com as portas abertas. Quando uma empresa está em recuperação judicial, o que acontece? Elas deixam de contratar as pessoas. Eles mantêm o quadro, quando está muito bem, eles mantêm o quadro de funcionários e muitas delas mandam muitas pessoas embora. Mas vamos dar uma olhada aqui, por que eu estou falando que é bem inconsistente? Eu vou trazer aqui algumas empresas que pediram recuperação judicial, começando pela Americanas, que pediu recuperação judicial lá em janeiro de 2023 com a dívida de 43 bilhões de reais. A Amaro também pediu recuperação extrajudicial, que é um pouco diferente, mas também já sinalizando que está passando por problemas, né? Somando aqui dívidas de 244 milhões de reais. Uma outra também, que é do mercado de moda, que é a M Officer, que a justiça aceitou agora há pouco, né, a recuperação judicial da M Officer, que também é uma varejista de moda. A empresa tem aqui o número de dívidas em 53 milhões de reais, mas se for contabilizar aqui, adicionando as dívidas que ela tem com impostos, entram mais 100 milhões de reais aqui aproximadamente, chegando a 153, 152 milhões de reais a dívida total da M Officer. E agora, recentemente, a operadora da Starbucks e Subway no Brasil também pede recuperação judicial, uma empresa que vem crescendo fortemente no mundo inteiro, chegando aqui no Brasil, está passando por problemas e agora eles não estão conseguindo honrar aqui com os seus compromissos e chegando numa dívida aqui de 1,8 bilhão de reais. Eles afirmaram que nos últimos 3 anos, desde que a pandemia começou aqui no país, as varejistas têm lutado para manter suas operações. Os desafios econômicos no Brasil, resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a South Rock. Bom, agora vamos dar uma olhada na atividade industrial. A Fiesp projeta queda de 0,5% na produção industrial em 2023. E analisando aqui o setor de serviço, a gente vê que a gente teve uma queda muito forte aqui em janeiro, em abril também e agora em agosto, mas a gente teve altas aqui em fevereiro, março, em maio, junho e julho. Mas no total, aqui seguindo projeções, a gente deve crescer o setor de serviço em aproximadamente 0,5%. Bom, agora a gente tem uma fotografia de como é que tá os postos de trabalho e também como é que anda o comércio, a indústria e o setor de serviços. Só que o que está contribuindo para essa queda no desemprego no nosso país? Vamos entrar aqui na própria matéria do G1. Bom, eu aconselho que você leia essa matéria inteira, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aqui mostra como é que está a evolução da taxa de desemprego no país, né? A gente chegando aqui a 7,7. Bom, rolando aqui para baixo, a gente vai ver que os destaques, eles estão para os serviços financeiros, onde teve maior ocupação, né, de postos de trabalho, e também de locação de mão de obra. Mas tem uma outra informação extremamente importante logo aqui embaixo que eu vou mostrar para você, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Tá vendo esse parágrafo aqui? Preste atenção junto comigo nessas informações, porque aqui tem um dado extremamente importante. Já na comparação anual, ou seja, comparando esse ano com o ano passado, o maior aumento de ocupados foi observado na administração pública, 685 mil,
funcionários, 685 mil pessoas adquirindo postos de trabalho aqui dentro da administração pública. O que isso significa, meus amigos? Funcionários públicos, ou seja, é o Estado contratando mais pessoas. Seguido pelo de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, 617 mil pessoas. E eu fui pesquisar essa informação aqui e eu caí no canal do Ideias Radicais. E lá ele trouxe uma outra informação extremamente importante, que foi isso aqui, ó. Se a gente for somar 8.316.000 mais 685, que foi aquele número de servidores públicos, a gente chega num número de 9 milhões de pessoas. Ou seja, seria pelo menos plausível dizer que aquela diferença a gente poderia colocar pelo menos aqui na conta do funcionarismo público, que aumentou 685 mil postos de trabalho. Bom, já trouxe muitas informações aqui, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Como é que tá aí na sua cidade? Como é que tá na sua família? Você tem visto mais pessoas empregadas ou desempregadas? Deixa o seu feedback aqui embaixo no campo dos comentários, a gente sempre faz isso, a gente gosta de acompanhar como é que tá o termômetro da galera que acompanha o nosso conteúdo aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.